Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, que bom poder estar com vocês. Andréia, querida, agora nós teremos o nosso querido Júnior de Lourenço, viu? Ele trará suas breves palavras reconfortantes, consoladoras, que dão uma suavizada no nosso coração. Olha ele chegando, vou convidá-lo logo, viu? Possamos na prece, já vibrando pelo nosso querido Júlio, que ainda está em cirurgia. Olá, boa noite. Boa Tudo noite, bem, Lenor. querido? Tudo bem? Graças a Deus. Vamos fazer a leitura do nosso evangelho, para deixar a palavra com você. Eu estava agora em oração, estávamos antes, estava agora em oração pela cirurgia do nosso querido Júlio, que está fazendo uma cirurgia de reconstrução do intestino. Do capítulo 5 do Evangelho de Jesus, bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo, né, sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma. Porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho, vem o repouso. Uma mensagem de Lacordaire, Havre, 1863. Que Jesus nos abençoe. Querido, que bom que você está aí. Que bom que vamos poder ouvi-lo hoje. Então, fazendo assim uma breve prece, dizendo: cuida, Senhor, dessa alma linda. Protege, Senhor, essa alma linda. Faz com que a sua capacidade de discernir leve-o à sabedoria, a fim de que ele possa estar levando todo esse aprendizado a todas as criaturas, mas que ele possa se reconfortar, se refazer, se reconstruir sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Deus te envolva de paz e de luz, querido. E agora fique à vontade. Boa noite a todos que estão aqui conosco nessa noite maravilhosa, né? E semana passada não pudemos estar aqui na quinta-feira passada, mas enfim, hoje nós estamos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que Jesus disse no Sermão da Montanha, quando ele disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E muitos ainda não conseguem interpretar
as palavras ditas por Jesus, não consegue interpretar, não consegue discernir, porque muitas vezes nós estamos distante da vontade do Cristo. Estamos distante da essência do Cristo. Não estamos caminhando segundo a sua vontade. Não estamos caminhando segundo aquilo que nós prometemos no nosso projeto reencarnatório. Nós estamos brincando com Deus. Nós estamos brincando com a nossa reencarnação. Estamos brincando com o planeta. Estamos brincando com a vida. Estamos brincando com os nossos atos, com as nossas atitudes. E aí acabamos vivendo momentos difíceis, momentos de dificuldade coletiva. E está aí a pandemia desse coronavírus, provando as consequências da humanidade por não sabermos discernir a vontade do Cristo e aquilo que nós dissemos no nosso projeto reencarnatório que assumiríamos, e não estamos assumindo sequer 15% daquilo que nós prometemos àqueles espíritos que confiaram a nossa encarnação neste momento atual da humanidade. Bem-aventurado os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus diz que bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está se referindo aqui a uma questão material, mas ele está se referindo aqui a uma condição do espírito. Não é? Por isso que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 7, vai destrinchar sobre esse assunto. Então tem uma parte lá que Lacordaire ele vai dizer o seguinte: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. Por isso que eu acabei de dizer que nós estamos brincando com os exemplos, com aquilo que nos foi dito e nos foi ensinado pelo próprio Cristo quando aqui ele esteve. E aí tem um texto espírita sobre essa questão, Lenói, que vai dizer o seguinte, eu vou refletir ele com vocês a partir de agora. No Sermão da Montanha, o Mestre Jesus afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ainda hoje, muito se fala sobre tal ensinamento. Eis que grande interesse desperta em todos os que tomaram conhecimento dos ensinos de Jesus. No entanto, tal ensino, como tantos outros, resta ainda incompreendido pelos homens. O que, afinal, o Mestre pretendia proclamar? Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. E aqui eu paro para a gente refletir nesse primeiro trecho. Então você pode encontrar pessoas à sua volta que são pessoas ricas, materialmente falando, mas são pessoas que possuem um espírito pobre. Um espírito pobre no sentido de humildade. Olhe a vida de São Francisco de Assis. Francisco, lá em Assis, na Itália, era um homem rico. O pai de Francisco vendia tecidos. Era um homem muito rico, de muitas posses. Mas veja,
a pobreza do espírito daquele homem, que reconhecia Deus como Senhor da sua vida. Outro exemplo, Luiz Gonzaga, São Luís Gonzaga, homem rico, filho de príncipe, mas que possuía um espírito muito pobre e voltado para os doentes daquela época. E aí o texto continua dizendo: os espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros, que não se confundem com as riquezas da terra. Você pode ser pobre, materialmente falando, você pode ser um perrapado, mas você pode, mesmo sendo pobre, não ser ainda uma pessoa de um espírito pobre. Mesmo você é pobre materialmente, mas não possui um espírito pobre, um espírito que faz a vontade de Deus, um espírito que não está de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. Sorri com os olhos aí. Vocês compreendem? E aí, continua dizendo aqui o texto: seus bens não são jamais corroídos pela traça, tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. E você não precisa ser rico, materialmente falando, para ter orgulho. Quantos pobres são orgulhosos? Quantos pobres são orgulhosos? Então, essa passagem bíblica, essa passagem da bem-aventurança de Jesus, de que felizes os pobres de espírito, servem para quem é pobre materialmente e para quem é rico materialmente. Porque você pode encontrar pessoas pobres materialmente falando e pobres de espírito, como também você pode encontrar pessoas ricas materialmente falando e pobres de espírito. A pobreza do espírito é o reconhecimento de Jesus como Senhor da sua vida. Os humildes são simples no falar. São sinceros e francos no agir. Olha aqui. Não fazem ostentação de saber, nem de santidade. Você conhece quando a pessoa ela é pobre de espírito. Quando a pessoa é mansa. Quando a pessoa é pacífica. Quando a pessoa não faz as coisas para se amostrar, para se exibir. Quando a pessoa faz as coisas com total descrição, é uma pessoa pobre de espírito. Pobre de espírito. A humildade tolera. A humildade tolerante em sua singela, compadece-se dos que pretendem afrontá-la com o seu orgulho. A humildade cala-se diante de palavras loucas, suporta a injustiça. Olha aqui. O pobre de espírito suporta a injustiça, vibra com a verdade. A humildade respeita o homem não pelos seus bens materiais, mas pelas suas virtudes. E aqui, minha gente, como está difícil, né? Hoje em dia as pessoas respeitam os outros pelos bens materiais, pelo prestígio de família, e não pelas suas virtudes, e não pelo que ele é. Hoje você é valorizado pelo que você tem, e não pelo que você é. Nós estamos vivendo numa sociedade tão maluca, que às vezes eu paro para respirar fundo, Lenói, porque nós estamos vivendo um momento assim de... Parece que nós viramos a camisa do avesso, sabe? Perdemos os nossos princípios, a nossa base de família, o nosso respeito. E assim, a humanidade vive um tremendo vazio, Lenói.
e sinceramente, eu confio que tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Mas eu confesso para você, humanamente falando, que eu não sei aonde nós vamos chegar. Eu sei que Deus é um Deus muito amoroso. Eu sei que Deus é um Deus muito pacífico, um Deus cheio de amor. Mas a humanidade, a cada ano que passa, a cada minuto que passa, vai contraindo mais débitos, contraindo mais consequências, e eu não sei, eu me preocupo com o futuro que nos aguarda. Então eu tenho muito medo desse futuro, porque nós não aprendemos ainda o amor. Não aprendemos ainda o amor de fato. Nós falamos, já falei isso aqui, nós falamos de amor da boca para fora. Nós evangelizamos ainda da boca para fora. Não é? Eu dei exemplos aqui numa outra live que nós estivemos juntos, de pessoas que vão para o centro espírita, mas que lá fora vivem uma vida totalmente diferente. Até mesmo trabalhadores de casas espíritas, que não aprenderam ainda o amor, estuda a doutrina, está ali com o livro da codificação na mão, mas não compreende a humildade, não compreende a solidariedade. Meu Deus, o porquê disso? Você lê o livro dos Espíritos todos os dias, mas são pessoas cegas espiritualmente falando. No entanto, você vê pessoas que nem sequer nunca pisaram numa igreja, nem sequer pisaram num centro espírita, mas são pessoas que sabem silenciar, são pessoas que sabem calar, são pessoas que sabem ser solidários sem se exibir, sem se amostrar. E aí é por isso que Jesus disse numa outra passagem: Senhor, Senhor, eu te servi. Senhor, Senhor. Muitos dirão isso: Senhor, Senhor. Eu fui para o centro espírita. Eu estive na igreja. Eu ajudei, eu dei cesta básica. Mas Jesus vai dizer: afastai-vos de mim. Está lá no Evangelho. Eu não vos conheço. A gente precisa rever as nossas atitudes cristãs. Cristãs. Nós precisamos, minha gente, assumir de fato, com responsabilidade, Lenói, a nossa encarnação. Nós estamos vivendo no automático. Estamos no automático. Por isso que eu me preocupo muito com o nosso futuro. Não é? E aí o texto aqui continua dizendo: a pobreza de paixões e de vícios é a que deve amparar o viajor que busca sinceramente a perfeição. Foi esta pobreza que Jesus proclamou, a pobreza de sentimentos baixos, representada pelo desapego às glórias efêmeras, ao egoísmo e ao orgulho. Há muitos pobres de bens terrenos que se julgam dignos do reino dos céus, como eu acabei de falar no instante, mas que, no entanto, têm a alma endurecida e orgulhosa. É verdade. Muitos pobres que possuem a alma orgulhosa repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé que endurece seus entendimentos e os afasta da verdade. Então, o fato de você estar numa religião, o fato de você estar na doutrina espírita, o fato de você ser católico, ser evangélico, não quer dizer que você alcançará um patamar, digamos assim, depois que você desencarnar de uma colônia espiritual. Não é? Não quer dizer que você alcançará o céu. Então isso é uma coisa que a gente tem que refletir muito. Se você acha que pelo fato de você estar na doutrina espírita, se pelo fato de você estar indo para a missa ou para o culto, isso vai te trazer a salvação, isso é uma ilusão. Jesus está de olho nas suas atitudes.
Jesus está de olho nas suas atitudes. São as suas atitudes que te levarão para uma colônia espiritual, para um lugar melhor depois daqui. E eu desejo que você procure, assim como eu, vigiar e orar, porque são tempos difíceis que nós estamos passando por nossas culpas, por nossa culpa. São consequências dos nossos atos. E é o que eu desejo a todos, Lenói, que estão aqui hoje conosco, nesse final de tarde maravilhoso, que possamos ter um espírito pobre, um espírito que se dobra diante de Deus, que tenha a humildade de reconhecer que sem Ele não somos nada, tudo por Ele, para Ele, com Ele. Que assim seja. Que assim seja. Na hora do Ângelus, não é? Esse momento de reflexão. Gratidão, viu? Gratidão por isso. E enquanto eu peço para você fazer a prece, continuemos vibrando pelo nosso querido Júlio, que a cirurgia ainda não acabou. Então vamos vibrar por ele para ficar tudo bem. Viu? Tá bom? Gratidão, viu? Gratidão imensa. Para fazer a prece agora, né? Isso é. Senhor Jesus, Pai de amor e infinita bondade, nós queremos neste momento te agradecer, Pai, pelo dom da vida. Queremos pedir perdão pela forma como estamos vivendo neste mundo tão conturbado, assumindo as nossas consequências, Jesus. Pedimos a Ti, Senhor, um raio da Tua luz, um raio da Tua misericórdia. Uma gota, Senhor Jesus, da Tua misericórdia, da Tua energia, para que essa energia possa estar presente em nossas vidas, através da espiritualidade amiga do Dr. Bezerra de Menezes, que visite esse nosso amigo nessa sala de cirurgia, através da irmã Sheila, que nos auxilia na jornada difícil em que nós estamos vivendo, neste momento denso que estamos passando, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, querido. Fique com Gratidão, Deus. Lena. Amém. Até quinta. Até quinta-feira. Até quinta, se der tudo certo. A foto agora. Fé em Deus. Agora. Tchau, querido. Tchau.